De volta com o Alerj Debate, hoje falando sobre a democratização dos meios de comunicação, a participação da sociedade nesse processo. Os meus convidados são Marcelo Miranda, ele que é integrante do Instituto Telecom e membro do Conselho Consultivo da Anatel. Ao meu lado, MC Leonardo, presidente da APA-FUNK, Associação de Profissionais e Amigos do Funk. E também o deputado Gilberto Palmares. Deputado, qual é o papel que a Alerj pode desempenhar? Claro, esse aqui já é um dos papéis, né, estimular o debate. Mas que outros mecanismos a Alerj dispõe para fomentar esse debate, né, na ampliação, na democratização dos meios de comunicação? Primeiro eu dizer que o Poder Legislativo, de certa forma, felizmente se beneficia de uma luta da sociedade. A própria TV, o canal legislativo, é uma certa concessão fruto da resistência da sociedade à privatização do setor de telecomunicações. Aí se introduziu essa cunha na legislação de TV a cabo, tendo canal legislativo, TV a cabo, TV universitária. Uma das lutas que o Poder Legislativo tem que travar, por que é só TV a cabo? Por que não tem uma TV aberta no TV Legislativo? Porque só uma parcela da população, nós começamos a perceber, e vocês que são profissionais sabem disso, o quanto a população, que as pessoas dizem que é desinteressada, passou a acompanhar isso aqui. Eu já vi gente me cobrando, dizendo, olha, eu vi lá o plenário, e quando votou, disseram que você estava ausente. Você estava ausente mesmo? Quer dizer, a população acompanhando, fiscalizando. Só uma parcela da população é que tem acesso porque a TV paga. Parece um contrassenso que você está pagando por um serviço de assinatura para assistir algo que é público. Mas o Poder Legislativo, né, onde estão discutindo os interesses do povo, representantes do povo, o povo não tem condição de fiscalizar porque não tem uma TV. Essa é uma das lutas que no Encontro Nacional de Assembleia Legislativa, do inclusive participei dele, a gente ficou de travar. Tem a história da TV digital, que permite um universo maior de canais, e uma bandeira é essa, que o Poder Legislativo tem que estar acompanhado pela população através de um canal de TV aberta para toda a população poder discutir, como a questão da rádio da TV Alerj. A outra questão é a gente estar se colocando cada vez mais como um ator importante nesse debate, na discussão do marco regulatório de uma legislação que democratize, no combate ao preconceito que uma série de manifestações culturais, como o funk, ainda sofre. Quando nós estamos fazendo esse debate do marco regulatório, hoje o cara não é dono apenas do meio que transmite o sinal, não. Ele também controla e produz o conteúdo. Então, é meio esse debate, garantir a diversidade cultural, regional. E eu acho que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem que se apresentar mais fortemente para esse debate. Vamos falar um pouquinho, é muito assunto, não vai se esgotar, mas é sempre importante pontuar programas como esse. Mas vamos falar um pouquinho do Plano Nacional de Banda Larga, que foi um projeto apresentado há cerca de um ano pelo governo federal. Como é que está esse plano hoje, Marcelo? Olha, eu queria dizer o seguinte, até para ficar claro. Eu apoio tanto o governo federal, como a ideia do Plano Nacional de Banda Larga. Mas discordo da execução do Plano Nacional de Banda Larga. Você vê, um país como o nosso, a gente sempre lembra o seguinte, você não pode comparar o Brasil com a Bélgica, né? Você tem que comparar mais com a Índia, né? Porque o pessoal fala que é a Belíndia, mas tem que comparar mais com países desse tipo. E você vê, as medidas que estão sendo tomadas em países em desenvolvimento são totalmente diferentes do Plano Nacional de Banda Larga que nós estamos aqui desenhando. Por exemplo, a primeira coisa é um plano, que é Plano Nacional de Banda Larga. Certo. Nós não temos um plano. Que um plano, ele articula política industrial, a pesquisa, o conhecimento, o conteúdo, a tecnologia, né, e o serviço. Isso tudo está efetivamente escrito no plano, na apresentação do plano. Mas nós temos mais de um ano desse plano, quase nada disso foi executado. Na prática não foi nada executado. Nacional. Seu plano não existe. Nacional, ele não é. Porque um país como o nosso, como o pessoal diz, dimensão continental, com diferenças, não só no Estado, mas diferenças regionais, você não pode ter uma única política, tá certo? Para todos os Estados. Eu queria te fazer uma pergunta dentro desse campo. Eu fiquei muito esperançoso quando o governo decidiu corretamente recuperar a Telebrás. O governo vai ter um instrumento a mais, uma empresa pública, para tornar o acesso à internet de banda larga mais acessível. Universalizado. Tive também a esperança que os chamados fundos públicos da área de telecomunicações, o FUST, Fundos de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que viveram durante longa data contingenciado, um dinheiro que devia ser carimbado, e para
melhorar o acesso da população. E esse troço para mim não ocorreu. Eu queria que, como até conselheiro da Anatel, falasse se está tendo alguma debate na Anatel, qual é o papel que a Telebrás pode vir a ter mesmo, e a questão dos fundos, até porque a Assembleia está nesse momento com uma comissão para discutir a questão do custo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa. Posso dizer bem objetivamente o seguinte, volto na questão do governo federal. O governo federal perdeu uma grande chance, uma grande oportunidade, que houve o plano geral de metas de universalização, agora, fechado, e por orientação do governo, a Anatel retirou um capítulo todo que tratava da questão de banda larga. Né? Isso, na minha opinião, foi um grande equívoco. Né? Na questão do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, há um outro equívoco. Há um projeto a ser votado no Senado Federal, que o projeto, com verba pública, irá financiar serviço privado. Por quê? Porque a banda larga hoje é tratada como serviço privado. E como o Gilberto colocou bem, esse serviço tem que ser público. Por quê? Sim. Saúde não é essencial? É pública. Educação não é essencial? É público. É um serviço público. Não quer dizer que você tem escola pública e tem escola privada. Né? Tem saúde pública e saúde privada. Então a questão não é essa. A questão é que você tem que ter um conjunto de leis que obrigue, na verdade, a universalizar o serviço, sim, a qualidade do serviço, sim, a dar possibilidade do serviço. Então é um absurdo que você exista uma lei ou um projeto de lei, sim, que pode ser aprovado com dinheiro público, que é esse FUST, e que vai financiar uma rede privada. Com a questão da legislação, só desculpe te interromper, já a gente vai para a parte prática. Por exemplo, Leonardo, imagino que com a universalização da banda larga, o Leonardo, da APAFunk, poderia criar uma web rádio, poderia criar uma web TV, discutir o funk nas redes sociais, com boa qualidade de transmissão, com bons programas, isso tudo acabando acontecendo, né? O público que curte o funk seria mais conectado à internet. Exatamente. Não é isso? O grande desafio hoje da APAFunk é discutir com a favela o que está acontecendo essa discussão. Uhum. Porque as pessoas não sabem nem que existe essa exigência, nem o que é público e o que é privado. E aí a gente entra num grande abismo de informação, de comunicação. Eu aqui dentro da LERJ, quando estava com a questão do reconhecimento do funk como cultura, hora nenhuma me viram colocar a palavra cultura na frente da comunicação. O funk é um instrumento de comunicação, antes de qualquer outra coisa. As pessoas conseguem se comunicar, e esse debate tem que ser levado, o debate da coisa pública e privada, o debate da redemocratização da comunicação, tudo isso tem que ser colocado dentro das nossas letras, tem que haver discussão para que a gente consiga se comunicar de maneira mais próxima do favelado. Porque a TV LERJ ele também vai passar direto, porque não é atrativo de uma certa forma, não foi apresentado de uma certa forma, e daqui a pouco quando a gente começar a discutir, fazer muito de discussão mesmo, sobre a questão da comunicação dentro das favelas, usando a TV, usando a rádio comunitária, porque a TV ainda é por muito pouco, mas usando a rádio comunitária e a linguagem do funk para poder trazer o debate. Hoje nós temos um programa público, né, numa rádio pública, né, que é a Rádio Nacional. Pela primeira vez o governo abriu espaço para o funk. Eu estava sendo entrevistado na Rádio MEC, ao vivo. Comecei a falar das letras do funk. No meio da entrevista o cara falou, não, mas o que você está falando aí não é o que a gente escuta na rádio. E eu perguntei qual era o momento que aquela rádio tocava funk, né? Depois eu estou indo numa rádio pública, né? E que eu saiba, vocês têm no mínimo 3 estações de rádio no Rio de Janeiro. Qual é a rádio destinada ao funk? Qual é o momento do funk na sua programação? Aí ele, não, por favor, vou fazer um programa. Se tu começar a tocar, eu fiz um projeto e mandei. O Juca estava como ministro lá, tinha o Adair Rocha aqui como secretário, lá no secretário regional lá da Cultura, do Ministério da Cultura, articularam tudo, falaram com todo mundo lá, o Cristiano lá da Rádio MEC também, o Orlando e todo mundo lá, abraçaram a ideia, e hoje em dia a gente tem programas de entrevista na segunda-feira, com alguma personalidade do funk ou não, secretários, até mesmo o Coronel Robson estava para ir, como comandante-geral da UPP, e não pôde ir porque saiu desse comando, mas lançamentos de livros já fizemos. Ontem teve o Marcinho lá, né, ao vivo, mas semana passada teve o Smith, já teve outros MCs. Toda quarta-feira, botar os MCs dentro da favela. Tem uma boa recepção? Tá legal, tá nas redes sociais. Porque ele vai perguntar qual é o passo do funk. Isso não é TV mesmo. Não, mas vai ter ele. A participação, infelizmente, ainda está sendo só pelo Facebook, né? E pelo Facebook a gente tem um teto. Então, quando dá 30 minutos de programa, já começa a evitar que novas pessoas cheguem por conta de muita gente que está acessando pela internet. E ninguém conhece a AM, né, cara? É incrível que esses rádios de carro hoje em dia,
já vem sem AM. Celulares também. Duas ou três rádios, as duas, 3 ou 4 rádios maiores da AM pularam para FM, né? Então a gente fica aí com a distância ainda muito grande. Você vê que tem uma discussão que não decolou, porque a gente fala a TV digital corretamente, né? A TV digital pode possibilitar a questão da multiprogramação. Ou seja, hoje você tem uma banda analógica, né? E nessa banda analógica sendo digitalizada, né? Essa banda sendo digitalizada, você vai poder colocar ou mais canais ou usar para outra coisa. Por exemplo, a área comercial quer investir só na questão da qualidade de imagem. Não quer investir, por exemplo, na interatividade, na diversidade. Pior que isso, ao menos há uma política sobre TV digital. Sobre rádio digital não há. Essa discussão que você está colocando, ela é essencial. Porque, por exemplo, para você conseguir discutir democraticamente a questão da rádio digital, você tem que discutir todos os setores. Por exemplo, como é que você faz a passagem da AM para esse, que muda toda a questão tecnológica, os equipamentos. Então você tem que ter uma rediscussão. E tem que possibilitar que as rádios comunitárias também possam ter acesso a esses equipamentos. Senão você está criando uma área de exclusão. Exatamente. Você está criando, o que o MC está colocando, muito bem colocado, é o seguinte, você já tem hoje. Na verdade, as rádios AM ficaram num gueto, né? Não estou falando isso ao contrário, como demérito, é uma constatação, em outro espaço. O que você tem que discutir, quando está a tecnologia, ela não pode ser discutida em si. A tecnologia é um instrumento para você fazer avanço social. Se não faz avanço social, ela não serve. Quem se apropria dela. Exatamente. Esse é o debate. A questão é social. A questão é social, é política, é econômica, envolve tudo. Quando a gente está discutindo aqui marco regulatório de comunicação, então o MC tem que estar envolvido, como a LERJ está envolvida, o Gilberto, como o LERJ do Instituto está envolvido. O que a gente está chamando exatamente, e a gente tem gritado isso, né? Aí nós somos poucas bolas, vamos dizer assim. Mas a sociedade, se a gente disser amanhã que alguém vai fechar a Petrobras, a sociedade corretamente vai para a rua, vai pleitear. Só que fecharam, está fechado o direito dela falar. E ninguém vai para a rua. Então nós temos que conseguir, isso é com a sociedade não, porque a mídia também impede esse debate. Quem tem que conseguir, aí nós todos aqui, né, e a TV Aleste foi importante. O trabalho parlamentar, outro dia, nós estávamos em São Gonçalo, acontece um troço absurdo. Tem uma lei que garante gratuidade para idosos e para estudantes, que grande parte das empresas de ônibus não respeitam. Foi um jornal, com 2 repórteres, fotografou, ouviu, olhou, fez uma matéria linda para denunciar aquilo que nós estávamos fazendo com a atividade legislativa. Pergunta se no outro dia saiu uma linha. Porque certamente deve ter grandes anunciantes nesse jornal que têm interesse no meio de comunicação que impediram. Então, quando se discute o papel da TV pública, ou dos canais de meios de comunicação da sociedade civil, é inclusive para democratizar. Você tem uma participação importante, há 2 anos atrás, na Conferência Nacional de Comunicação. A Rede Globo não só não participou, como boicotou, como falou... Só a Bandeirantes participou da... Aí boicotou, ainda falou que lá era o movimento da CUT do PT para cercear o direito da liberdade de expressão. Quer dizer, é uma coisa, entendeu? É isso que a gente está falando. A liberdade de expressão é algo que é um valor caro a participação de todos. Tá certo. E eles dizem, eles conseguem inverter o processo e aparentar que nós somos contra. Ao contrário, nós somos a favor da liberdade. Temos que mais vozes sejam ouvidas. Exatamente. E esse é o papel aqui da TV Alerj. Eu quero agradecer a participação de todos, a participação do Marcelo Miranda, a participação do deputado Gilberto Palmares, e ao contrário do comunicador, eu vou pedir para que você dê uma palhinha para a gente, né? Até para desmistificar o funk, né? Você achou que ia escapar, mas não ia escapar. Um segundo. Eu só queria fazer uma pequena propaganda. Quem quiser ter mais informações sobre telecomunicações, comunicação, pode entrar no nosso site, que é Instituto Telecom, tudo junto, .com.br. E às terças-feiras a gente dá opinião sobre o setor de telecomunicações, mas todo dia tem informação. www.institutotelecom.com.br. E a gente está convidando aí o MC também para dar uma entrevista para a gente lá, que a gente vai botar lá. Fica à vontade aí, que chamar já é. Então, para a gente encerrar, uma rápida palhinha aí. Programa Funk Nacional de segunda a sexta, de 3 às 4 da tarde, a Rádio AM 1130, a Rádio Nacional. É isso aí. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade, tem mais para colher, pois há alguns caminhos para felicidade, são paz, cultura e lazer.
Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. Não se combate crime organizado, mandando blindado pra ver que viela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tenho que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado. É até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Valeu. Depois de um rap desse, o que me resta é agradecer pela sua audiência aqui na TV Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense.